A nossa aula, né, nós vamos tratar das equações paramétricas, equações paramétricas de uma curva, ou uma função, né, de uma curva no espaço. Nós já vimos, né? Nós falarmos uma curva no espaço é a mesma coisa que falarmos da curva no R3. O que é R3? Né? A curva, né? Pontos da curva pode ser dado, né, por três números reais, né? Que é o eixo do X, que é o eixo dos Y e aqui meu eixo dos Z. Bom, recapitulando, né? Superfície, né? Uma superfície. Eu posso dizer que uma superfície, né, é a interseção, no caso, né, colocar assim. Em vez de falar aqui, vou falar sobre uma curva. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Começar pela curva. Né? Uma curva ou uma função, né, uma curva no R3, ela é dada, né, pode ser dada, né, pode ser dada pela interseção de duas superfícies. Isso aqui é importante. Ora, reparem só, nós sabemos, né, que a superfície, né, da superfície, o grau de liberdade, é, no caso do R3, né, é 2. Significa o quê? Né? Que eu posso sortear dois valores, né, e obtendo, né, os vetores posição, né, que é o meu vetor posição R. Né? Geralmente, né, meu vetor posição ele é função, né, de dois parâmetros, alfa e beta, dois valores alfa e beta. Já a minha curva, né, ela é dada para a interseção de superfície, né, então isso implica que o meu grau de liberdade, no caso, né, do espaço R3, é 1. Né? Então, geralmente, né, meu vetor posição, ele é dado, né, com uma função, por exemplo, de um parâmetro só. Vou colocar aqui alfa. Né? Tá bem claro? Então vamos lá. Nós já vimos isso bastante isso aqui. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Quando eu escrevo, por exemplo, né, que meu vetor posição R, né, é função de um só parâmetro, vou dar um exemplo aqui. Suponha que eu tenho aqui 3 cosseno de t, né, I mais 3 seno de t, j, mais tk. Repara só um detalhe. Eu olho para essa igualdade e sei que isso aqui representa, né, uma curva no R3. Olha só, quantos parâmetros livres eu tenho? Eu tenho um parâmetro livre só, né, que é o t, né, no caso. Ó. Meu t, né, é o parâmetro da curva, né, é o parâmetro da curva. Repara que eu tenho 1 grau de liberdade, né, aqui, ó, GL igual a 1. O que é isso? Eu posso sortear valores para t. Por exemplo, para t igual a zero, isso aqui implica, né, ó, cosseno de zero é 1, né, tá claro? Então eu tenho meu valor de x, ó, vou colocar entre parênteses, né, 3, né, por quê? 3 vezes 1, né, cosseno de zero é 1, né, dá 3. Meu y, ó, o seno de zero é 0, certo? Então 3 vezes 0 dá 0, né? E meu t, no caso, né, é meu t igual a 0. Pronto. Esse ponto, tá vendo? Ó, x, y e z, né, eu posso, se eu quiser, né, colocar aqui e plotar, né? Ó, x igual a 3, 1, 2, 3, né?
Aqui é meu x igual a 3, né, no caso. Meu y é 0, né, que é y, né, ó, meu y é 0, está aqui, né, e meu z é 0, está aqui. Então esse ponto aqui, né, é meu ponto, né, 3, 0, 0. Tá claro? Por exemplo, para t igual a π sobre 2, estou dando um exemplo, né, para t igual, ao invés de π sobre 2, eu vou colocar π sobre 3, pronto. T igual a π sobre 3, né? Lembre que π, né, é 3,14, 15, 92, etc. Né? Então esse aqui é um número real, tá? É um número irracional, mas é um número real. Então vamos ver que ponto é esse. Ó. Isso aqui implica, né? Ó, vamos lá. Ó, cosseno de 60 graus, né, que é o π sobre 3, né, é meio, né? Então isso aqui, né, implica, né, no meu x, né? Primeiro x vai ser 3 vezes meio, né, dá 3 meios. Tá claro? Aqui, para t igual a π sobre 3, né, cosseno de 60 é meio. 3 vezes meio dá 3 meios. Vamos ver nosso x. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Certo? Então, o meu eixo dos y vai ser 3 raiz de 3 sobre 2. E meu eixo dos z's, né, meu t vale π sobre 3. Pronto, π sobre 3. Aqui eu posso marcar um outro ponto, né, meu vetor posição, né? Aqui, se eu quiser, eu escrevo, né, em termos de vetor posição, né, meu R, né, o R de π sobre 3, tá vendo? T igual a π sobre 3, vai ser igual, né, a 3 meios, né, 3 meios de I, né, mais 3 raiz de 3 sobre 2, né, 3 raiz de 3 sobre 2J, mais 3,14, 15, etc., dividido por 3, né, no caso. Então, eu vou colocar só π sobre 3 aqui, ó, π sobre 3K. Eu posso plotar, né, esse ponto aqui, né, vou plotar esse ponto aqui, por exemplo, qualitativamente, tá, ó. 3 meios, né, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. 3 meios está aqui, ó, x, 3 meios, né, isso aqui é x. Meu y, né, é 3 raiz de 3 sobre 2, né, no caso, né. Ora, raiz de 3 é 1,7 aproximadamente, tá? 3 vezes 1,7 dá 4 e pouco, dividido por 2 dá 2 e pouco. Então eu venho aqui, né, 1, 2, né, aqui vamos botar meu y aqui. Então aqui eu formei, né, aqui é meu ponto no chão, tá vendo aqui, ó, no chão. Agora eu vou, meu z, né, π sobre 3 dá 3,14 por 3, aproximadamente 1, aproximadamente, tá? Aqui. Então aqui, né, não se esqueça sempre, atenção aqui, né, em perspectiva, né, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aqui, ó, aqui é minha reta, né, meu segmento de reta, no caso, né, que eu tenho que unir aqui para tirar uma paralela aqui, ó, sempre assim, ó, tá? Então aqui eu tenho meu valor de z. Então esse aqui é meu vetor posição R, aproximadamente, aqui está meu R, tá certo? Esse aqui é meu R. R de π sobre 3. E assim sucessivamente. Só para deixar bem claro, né, que a curva no R3, no caso, né, o grau de liberdade é 1. Quer dizer, no caso aqui, né, função de um parâmetro só. No caso aqui, meu parâmetro é T. Tá claro? Então é assim que nós temos uma curva no R3. Tá certo? Em função de um parâmetro só, porque eu tenho 1 grau de liberdade. Tá bem claro isso? Bom, agora eu vou ver o seguinte. Eu quero agora a equação paramétrica de uma superfície no espaço. Então vamos colocar aqui, tá? Vamos apagar aqui. Eu vou colocar a equação paramétrica de uma superfície no R3. Então, vamos ver aqui, ó. Equação paramétrica. Vamos escrever aqui no caso. Equação paramétrica. Vou até mudar a nossa cor aqui, ó, para ficar bem em evidência, ó. Equação paramétrica de uma superfície no espaço, no R3. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar um caso particular, ó, caso particular. Vou pegar um plano no R3. Mas olhem bem que interessante. Então eu já sei, né, no caso, né, que eu vou ter meu vetor posição, vai ser função de 2 parâmetros.
Olha só, vamos pegar o caso particular, o plano no R3, né? E vamos pegar um outro caso particular. Caso particular. Olha que interessante, ó, particular. Particular. Plano XY. XY no R3, né? No R3, né? No caso, né? Esse aqui é o meu famoso chão, né? Esse aqui é meu chão. Claro? Vamos pegar um plano aqui. Aqui, ó. Certo? Aqui esse plano, olha aqui para a direita aqui, ó. Vou pegar esse plano aqui, ó. Olha que interessante. Vou pegar esse plano, né, e vou virar esse plano aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem meu plano XY. Olha, esse conceito aqui é importantíssimo. Olha só. Se eu tiver, né, no caso, né, sempre, né, no chão, né, eu posso colocar aqui meu Z igual a 0, né? Sempre, né? Tá claro que, ó, todo ponto aqui do chão, tá vendo aqui, ó, né? O meu Z é igual a 0. Então eu posso enxergar o chão no R3, tá claro? Que é exatamente o quê? Né? O quê? É um plano, é um caso ultra particular, certo? É um caso particular do caso particular, né, de uma superfície. Eu já sei, né, que para eu ter o meu vetor posição de qualquer ponto do chão, né, do plano XY, ou de qualquer plano, né, ele vai ser função de quê? De dois parâmetros. Então vamos ver o seguinte, olha só. Repara, quando eu escrevo, né, no caso aqui, que meu R, isso aqui é fundamental. Quando eu escrevo aqui, ó, que meu vetor posição é R, né, vou até diminuir a espessura aqui, certo? Aqui é meu vetor R, tá vendo? Meu vetor R. Eu sei que esse meu vetor R, né, para eu obter, olha que interessante, qualquer ponto do plano, qualquer um, tá? Eu tenho que representar o meu R, né, no caso, em termos de quê? De dois parâmetros. Então eu vou escrever assim, meu R vai ser igual, ó, a XI mais YJ, certo? Aqui, meu X, né, no caso, aqui é um ponto. Meu X é a coordenada, né, é a abscissa, né, e meu Y é minha coordenada. Bom, quantos parâmetros eu tenho aqui? Eu tenho dois, né? Então, repara, XI mais YJ, né, aqui, ó, representa, olha que interessante, representa qualquer ponto do plano XY, tá? Isto é, com Z igual a 0. Qualquer ponto. Então eu posso dizer o seguinte, ó, olha esse termo que ele é muito usado, inclusive em álgebra linear. Então, olha só, eu posso dizer o seguinte, né, no caso, né, qualquer ponto do plano, né, XY, né? Geralmente quando eu escrevo plano XY, eu tenho duas coordenadas, estão vendo aqui, ó, X e Y, né? Eu chamo de R2, né? R2. Qualquer ponto pode ser representado por uma, atenção, isso aqui é termo muito usado em álgebra linear, combinação, atentem para essa denominação, combinação linear, né, de dois vetores, combinação linear de dois vetores, né, não colineares, que pertençam, no caso, né, que pertençam a esse plano, Vou dar um exemplo aqui para vocês. No caso aqui particular aqui, né, o que nós escrevemos? Ó, aqui é meu vetor I, né, e aqui é meu vetor J. Né? Repare que I e J, né, ó, I e J, né, são independentes.
Por que eles são independentes? Dado um deles, né, eu não obtenho o outro. Por isso que eles são independentes, né, o nome está dizendo. Né? I e J não tem nada a ver com o outro, nada a ver. É como se tivesse aqui, né, laranja, né, e aqui abacate. Pronto. Tá claro? Agora, olha só, então eu escrevi, né, qualquer ponto, né, do meu R2 pode ser expresso por xi mais yj, ou por quaisquer, né, vetores, dois vetores, né, não colineares. Vou dar um exemplo aqui para vocês bem claro. Aqui eu tenho meu plano, meu chão, né, meu plano xy. Aqui eu tenho o vetor, vamos supor, vetor U, né? E aqui eu tenho meu vetor V. Olha que interessante isso aqui, a ideia. Ó. Aqui é meu vetor V. Ó. Qualquer vetor é V maiúsculo, né? Qualquer vetor V maiúsculo, ele pode ser dado por uma combinação linear, ó, de alfa U mais beta V. Né? Sendo U e V independentes. Tá? U e V independentes. O que é isso? O que é um vetor dependente do outro? Ó, se eu tiver um vetor U, né, um exemplo, né, e tiver o vetor 3U, né, esses dois vetores são dependentes. Né? Por quê? Dado U, ó, eu obtenho 3U, evidentemente. Vetores dependentes é aqueles, né, que estão situados no quê? No mesmo suporte. Esse vetor aqui, vou colocar vetor W, né, vetor W. Esse aqui, ó, é vetor W. Esse aqui é meu vetor V. Ó. Eles estão no mesmo suporte, não estão? Então, ó, por exemplo, né, se eles estão no mesmo suporte, dado um eu tenho outro, né? Certo? Dado um eu tenho outro. Então, os vetores são dependentes. Então, repara só, U e V, né? U e V são vetores o quê? Independentes, eles não estão no mesmo suporte. Isto é, dado U eu não obtenho V. Quer ver que interessante? Vou pegar um ponto qualquer, ó, um ponto qualquer, né? Aqui, por exemplo. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele pode ser dado, né, por essa soma aqui, ó, um número vezes U mais um número vezes V, ó. É só se você, né, compuser, né, no caso aqui, ó, eu tenho aqui, no caso, né, aqui eu prolongo aqui meu V, prolongo meu V um pouquinho, aqui eu tenho meu paralelogramo e aqui eu tenho meu vetor aqui, ó, tá certo? Esse vetor aqui, tá vendo, ó, é um número vezes U mais um número vezes V, né? Qualquer ponto, qualquer um deles, dado dois vetores U e V, eu varro qualquer ponto do meu R2, no caso, né, do meu plano, ele é obtido por essa combinação linear, é claro, entre esses dois aqui, esses dois vetores. Eu vou apagar para fazer isso de uma forma bem mais clara aqui para vocês. Vamos lá, olha só. Olha só, suponha, né, que eu tenho aqui meus vetores U e V aqui, ó. U e meu vetor V. Olha só. Aqui vamos supor, a minha origem aqui. Vou pegar um ponto qualquer, né, Vou pegar esse ponto aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto P aqui. Como eu escrevo meu vetor posição, né? R desse ponto P aqui, ó. Olha só. Em termos de U e V. Não tem problema. Eu vou prolongar, né, meu U e V, tá vendo aqui, ó? Prolonguei aqui, ó. Aqui. Qualquer vetor desse suporte, né, é um número vezes V, né? E qualquer vetor desse suporte, vou colocar até um outro suporte aqui, ó, para ficar bem em evidência, ó. Aqui eu vou pegar um outro vetor desse suporte aqui, ó. Vendo aqui, ó. Isso aqui é um outro vetor desse suporte, né? Aqui é o suporte de U, esse é o suporte de V, são independentes. Olha que interessante. Pelo ponto P, eu vou tirar paralelo, né, no caso, né, ao eixo, ao suporte V. Eu vou colocar a mesma cor aqui para ficar bem claro aqui, ó. Tirei uma paralela aqui, tá vendo aqui, ó? Uma paralela aqui, né? Tem esse ponto aqui. Agora, olha só, eu vou tirar agora uma paralela, no caso, né, ao U, tá claro? Tirei uma paralela ao V, tá claro?
Agora eu vou tirar uma paralela ao U. Olha só como é que é fácil, né? E olha só, reparem só. Então, olha só como é que é relativamente fácil, olha só. Aqui, né, no caso, né, eu tenho o prolongamento, né, do meu suporte de U. Isso aqui é o prolongamento, tá claro? Então aqui eu tenho esse vetor aqui, ó, esse vetor aqui. Agora, repare, eu vou tirar uma paralela, né, ao prolongamento de U por aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma paralela, né? E aqui está o meu vetor aqui, ó. Aqui está o meu vetor, né? Então, ó, esse vetor, tá vendo? Aqui é O, tá? Eu vou chamar esse componente aqui, por exemplo, né, um alfa U. Alfa U. Tá claro? E esse componente aqui, vou colocar até na mesma cor, né? No caso, tá vendo aqui esse componente, ó? Eu vou chamar do meu beta V. Evidentemente, como o meu U tá para cá, né? Meu alfa U, esse alfa aqui no caso, né, é negativo, né? É negativo. Porque eu mudei o sentido de U. Quer dizer, aqui é meu R, né? O verde aqui, ó, é meu R, ó, meu vetor posição R, ó. Então R vai ser igual a um alfa U mais um beta vezes V. É uma combinação linear. É claro, U e V são independentes. Então nós dissemos, né, da mesma forma, atenção, da mesma forma, o mesmo vetor R, se eu quiser, atenção, se eu quiser, né, eu posso representar, no caso, o mesmo vetor R, tá vendo aqui, ó, por I, tá vendo aqui, ó, I, e por J, né, e por J, tá claro? I e J. Tá claro aqui? Aqui é J, ó. Então, o meu mesmo vetor R, né, pode ser dado por um XI mais um YJ, tá claro? Não altera nada, né? Então eu digo, no caso, né, que U e V, né, no caso, formam uma base para o plano, né, R2. O que quer dizer isso? Qualquer vetor do R2, né, pode ser dado por uma combinação linear. Da mesma forma, I e J, né, também formam, né, uma outra base, né, outra base para, uma outra base para o R2. Ou, né, quaisquer dois vetores independentes, não precisa ser o IV e IJ, independentes, né, formam uma base para o R2, Isto é, o que é base, né? O nome está dizendo, né? Com esses dois vetores eu posso expressar qualquer outro vetor posição em termos desses dois vetores. Está bem claro? Está bem claro isso aí? Por exemplo, vamos colocar as bases. Quando, né, no caso aqui, né, o I e J, né, formam, no caso partir, formam uma base orto, né, porque são perpendiculares, né, normal. Por quê? Além do I ser perpendicular, né, que é um sinalzinho, a J, né, no caso, né, o tamanho dos vetores, né, no caso, são versores, módulo de I igual a módulo de J igual a 1. Forma uma base. Então, por exemplo, eu posso ter várias bases ortonormais. Por exemplo, olha aqui, eu tenho aqui uma base aqui, por exemplo, aqui eu tenho meu eixo do X, um exemplo, né? E aqui eu tenho meu eixo dos Y, né? E aqui eu posso ter, né, no caso, se eu quiser, né, um outro sistema, né, aqui, ó. Aqui vai ser meu eixo X', e aqui meu eixo Y', né? Aqui meu eixo Y'. Bom, no eixo X e Y, por exemplo, eu posso ter minha base ortonormal, né, I e J, né? E nos meus eixos X' e Y', né, se eu quiser, né, eu posso ter uma base, né, I', tá vendo aqui, ó, I', J'. As duas bases, qualquer vetor pode ser expresso, né, qualquer vetor A, né,
pode ser expresso, né, por exemplo, né, com A1I mais A2J. Ou a linha 1 e linha mais a linha 2 J'. Tá bem claro? Combinação linear. No caso aqui, minha combinação linear, os vetores base são vetores ortonormais, tá certo? Que a base é ortogonal. É claro? Bom, aqui, né, no caso, né, meu U e V, né, aqui, ó, aqui minha base, tá vendo aqui, ó, minha base, ela não é ortogonal e não é ortonormal. Pronto, tá certo? Aqui é uma base qualquer. Então, basta o quê? Que os vetores sejam linearmente independentes. Tá claro? O mesmo raciocínio, olha que interessante, está só extrapolando, né? Por exemplo, imagine que eu tenho o vetor A, tá? No R3, aqui no R3, olha que interessante, ó, no espaço, R3. Aqui eu posso expressar, né, na base ortonormal assim, ó, A1I mais A2J mais A3K. Né? Isso aqui, né, repara, A1, A2 e A3 são quaisquer números reais. Então eu posso expressar qualquer vetor A no R3. Né? Aqui eu tenho minha base ortonormal IJK, que é só olhar para o canto da sala. Atenção, olha para cá. Ó. Só olhar para o canto da sala. Ó, né? Aqui é meu I, aqui é meu I, aqui é meu J e aqui é meu K. Né? Ó. Qualquer vetor, atenção, qualquer vetor, né? No meu R3, né? Qualquer vetor, vetoral, ele pode ser expresso, né? Só olhar aqui, né? Eu projeto aqui, né? Projeto aqui, tá lembrado? Aqui eu tenho os componentes, ó. Aqui eu tenho os componentes. Componente do X, do Y, né? E olha a porta aqui, ó, componente do Z, certo? Qualquer vetor, que é exatamente isso aqui, tá? E pode também ser dado, né, por uma outra base ortonormal, né? No caso do R3, né, vai ser a linha 1 e linha mais, né, a linha 2 J' mais a linha 3 K'. Claro? Tem uma outra base ortonormal. Tá claro? Bom, mas o que eu quero aqui, repara, eu quero expressar, né, no caso, né, uma superfície, né? Repara, sempre meu grau de liberdade é 2. É 2. Claro? Então eu posso ter, no caso, né, do R3, eu posso ter que R vai ser igual, né? Vamos supor, a um alfa U mais um beta V mais um gama W. Pronto. Né? Em que U, V e W, né, não colineares, atenção, não colineares, né? Isto é, independente, né? Não colineares, isto é, independente, formam uma base para o R3, Eles são independentes. Então, qualquer vetor posição do R3 é dado por uma combinação linear, né, de 3 vetores independentes. Isso aqui é chamado combinação linear. Esse é o início, né, da nossa álgebra linear, que não é o caso aqui. Né? Só isso aqui já seria uma disciplina, né? Já é uma disciplina. Nós vamos ver, né, numa ocasião oportuna. Tá claro? Então vamos continuar aqui com a equação da curva e a equação da superfície no R3. Nós demos um exemplo particular, né, da superfície no R3, né, que é nosso chão. Tá claro? Que qualquer ponto do chão, né, ele é dado por quê? Um exemplo, né, por x, y e 0. Né? Isso aqui, 0 é o ponto do chão. É só olhar para a nossa figurinha aqui, né? Todo ponto do chão, o z é igual a 0. Então vamos continuar aqui. Então, ó, nosso objetivo, atenção, nosso objetivo aqui é equação paramétrica
de uma superfície, de uma superfície, de uma superfície, e nesse caso particular, né? No caso é um plano no R3. Bom, no caso aqui, né, tá, né, no R3 já significa isso aqui, né, no caso, né? Então eu tenho minha superfície. Bom, vamos desenhar aqui, né, um plano no R3. Aqui eu vou colocar meus eixos, né, no caso, X, Y, Z. Vamos lá. Depois eu coloco nossas setas, né, aqui meu Y. Tá? E agora falta o meu X aqui. Aqui meu X. X, Y e Z. Lembrando que já foi falado, tá? Um plano no R3, né? Vamos falar assim, ó, ele é caracterizado, ó, caracterizado, isso aqui é importantíssimo, nós já falamos, né? Caracterizado por dois vetores não colineares, isto é, não possuem o mesmo suporte, isto é, independentes, ó, não colineares, e um ponto. Nós já falamos isso, tá claro? Ou, né, é caracterizado por três pontos não colineares. Como já foi falado, né, com esses 3 pontos, aqui, ó, só para vocês observarem, com 3 pontos eu construo 2 vetores, vamos supor, A, B e C, né? A, B e C. Né? Eu construo 2 vetores, né? No caso A, B e A, C, e tem um ponto dado. Né? Então, na realidade, esse caso aqui implica, né, nesse caso aqui, né? Caracterizado por 2 vetores e um ponto. É claro? 3 pontos não colineares, A, B e C. Está bem claro isso? Então aqui vamos desenhar o nosso plano, no caso, né? Atenção, plano é ilimitado, tá? Eu parei aqui, né, evidentemente, né? Eu não posso traçar nessa reta, né, tão grande quanto eu queira. Aqui está meu plano. Então ele é caracterizado, né, por 2 vetores, né? Vou marcar aqui nossos 2 vetores, U e V, né? No caso, eu tenho U, né? 2 vetores, U e V. Vou botar para cá assim. 2 vetores, U e V. Aqui, ó. U e V. Só isso não basta, por quê? Com 2 vetores e V eu tenho uma infinidade de planos, né? Porque esses vetores são livres, tá? Agora, se eu der esse ponto aqui, eu amarrei, tá? Só existe um plano, né, que passe por um ponto P aqui, vou colocar ponto A, pronto, por um ponto A, né, e que contém os vetores U e V, só existe um, tá claro? E aqui está o nosso famoso, né, RA, né? Aqui é o nosso RA, ó. Aqui, ó, que é dado, ó, RA. Vou colocar aqui, né? Aqui é o nosso RA, isso aqui é dado, né? Aqui, ó. Evidentemente que essa linha aqui, né, é uma linha tracejada, né? Certo? Bom, então repare, então eu dou RA, U e V. Então, ó, olha o que eu tenho, o que eu dou, né, para caracterizar o plano, ó. É dado RA, são dados, né? RA, vetor U e o vetor V. Claro? Qualquer ponto do plano, qualquer um, né, ele é dado por uma combinação linear, né? Então, ó, qualquer ponto, né? Aqui, ó, esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto P aqui, ó, qualquer ponto P, ó, né? Qualquer ponto, né, ele é dado por uma combinação linear, né? Então eu posso escrever assim, ó, R vai ser igual a RA mais, né, a soma vetorial, né, no caso, né, vou ter alfa U mais beta V, certo?
Olha, gente, vamos lá. Quantos graus de liberdade eu tenho aqui, ó? Grau de liberdade, tá vendo? Vai ser o quê? Vai ser 2, né? Isto é, meu alfa e meu U. Tá bem claro isso? Tá bem claro? Então essa, por incrível que pareça, essa simplicidade, né, é a equação do plano, né? Sabendo-se, né? Sabendo-se que meu R, né? Meu R, ele é dado, né? Ele é dado, né, por x, y, z, né? R é igual, né? xi mais yj mais zk. Claro? Tá bem claro isso aqui? Eu posso desenvolver, né, aqui em coordenadas cartesianas, né, aqui, ó, R, né, xi, olha que interessante, mais yj mais zk, né? Isso aqui é meu lado esquerdo, igual. Agora vem o que é dado, ó. Eu dou, ó, xi mais YAJ, tudo isso aqui é dado, ó, mais ZAK. Mais, agora meu U, vou fazer o seguinte, ó, eu vou escrever meu U, atenção, meu U, ó, como sendo U índice XI mais U índice YJ mais U índice ZK, né? Da mesma forma, meu V, isso aqui é dado, ó, V índice X, ó, I, mais V índice YJ, mais V índice ZK. Tá claro? Então eu vou escrever aqui, ó, alfa, tá vendo aqui, ó, alfa, ó, U de X, I, mais alfa, U de YJ, mais alfa, U de ZK, mas eu vou mudar de cor, né, para ficar bem nítido o que eu estou dizendo. Tá vendo esse mais aqui, ó? Tá vendo esse mais aqui, ó? Mais, eu vou colocar aqui, ó, beta, V de XI, mais beta, V de YJ, tudo é dado, ó, mais beta, V de ZK, tudo é dado, tá? Então eu vou colocar a mesma cor aqui, ó, beta, ó, V, né? Meu V é isso aqui, tá vendo? É isso aqui. Estão lembrados, né? A metáfora que eu faço? I é laranja, J é abacate, K é caqui. Agora eu vou separar, né? Vou separar em grupos, né? Olha só. Aqui, ó, vamos supor, meu I aqui, né? Vamos supor, é laranja. Então é meu I aqui, ó, meu I aqui e meu I aqui, né? E desse lado eu tenho o I aqui, tá certo? Então eu posso escrever, né, no caso, né, que X igual, né, agora vou separar, ó, X igual, né, agora o grupo da laranja, ó, vai ser XA mais alfa U de X mais beta V de X. Pronto. Agora eu vou separar, né, no caso, né, meu abacate, Y igual, ó, tudo que tiver J, ó, YA mais alfa U de Y mais beta V de Y. E agora meu K aqui, ó, que é o K, né? Vai ser Z de A mais alfa U de Z mais beta V de Z. Pronto. Isso aqui, ó, isso aqui é a equação do meu plano, sendo dados RA, U e V. Acabou. Está bem claro isso aí? A melhor coisa vocês enxergarem isso é nós mostrarmos, né, por meio de um exemplo, a equação do plano. Tá claro? Olha como é importante isso aqui, gente. Olha só, olha só. Quantas variáveis eu tenho aqui? Ó, número de variáveis. Vamos ver quantas variáveis eu tenho aqui? Olha só. XA não é variável, né? Porque é dado, tá vendo? Aqui, ó. O de X também não é variável. Por quê? Porque é dado. O de X, o de Y e o de Z. V de X, V de Y também são dados. Então eu tenho quantas variáveis? Eu tenho 5 variáveis. Quais são as 5 variáveis? Ó, X, Y, Z, alfa e beta. São 5 variáveis. Número de equações. Número de equações. Equações. Tá vendo aqui? Ó? Quantas equações? Equação é igualdade, né? Quantas equações eu tenho? 3, né? Então aqui, ó, meu grau de liberdade vai ser igual ao número de variáveis menos, no caso, né,
um número de equações, que é igual a 2. Isso representa o quê? Uma superfície no R3. Nesse caso particular, essa superfície é meu plano. É meu plano. É claro? Depois nós vamos ver a equação da superfície sem ser o plano. É claro? Então, vamos ver um exemplo aqui interessante. Olha só. Vamos ver aqui. Então vamos lá. Ó. Dado o ponto A, vou colocar o ponto A igual a 1, 2, 3. 1, 2, 3. E, agora eu vou colocar assim, meu vetor U igual, no caso vai ser 3i mais j mais 2k. Eu posso colocar assim, ó, 3i, né, no caso, mais j, ó, mais 1, né, mais 2k. Posso colocar assim, tá claro? E aqui, né, dá U e V, né, no caso, igual, né, agora os componentes do meu vetor V. No caso, I, né, que é 1, mais 2J, né, no caso é 2, né, mais K, que é 1. Tá? Eu dou exatamente isso aí, tá claro? Eu quero calcular a equação do plano, né? Achar a equação do plano. Então vamos lá, é só olhar, ó, aqui, ó, x igual, agora é só, ó, xa, tá vendo? xa, né, vai ser 1 mais alfa, não tem problema, né, no caso, né, alfa vezes u de x, tá vendo aqui, ó, então vai ser 3 alfa, né, no caso, mais, no caso, né, beta. Por que beta? Aqui, ó. Aqui, tá vendo aqui, ó? V de x é beta. Tá vendo aqui o V de x, ó? V de x aqui, ó. Beta vezes V de x. Meu y, ó. Né? Vai ser igual a YA, tá vendo YA aqui? Meu ponto não é 1, 2, 3, ó. Então vai ser 2 mais. Agora, ó. Alfa U de y, né? Meu U de y é 1, né? Então, mais 1 vezes alfa, mais. Agora meu beta, ó. Aqui é 2, tá vendo? No caso, mais 2 beta. Aqui, meu Z vai ser igual a Z de A. Tá vendo aqui, ó? Z de A, ó. 3 mais. No caso, alfa vezes U de Y. Tá vendo aqui, ó? U de Y é 2. Tá claro? Então vai ser 2 alfa mais. Aqui vai ser meu beta, né? Beta vezes 1 mais beta. Pronto, gente. Isso aqui é a equação do plano. Ah, professor, o que eu faço com alfa e beta? Ora, no caso, né, meu grau de liberdade é 1. Então, por exemplo, para alfa igual a 1 e beta igual a 0, eu tenho a liberdade, tá vendo aqui, ó, de atribuir para alfa e para beta. Por quê? Porque o meu grau de liberdade, né, é igual a 2. Eu tenho a liberdade. É só calcular, achar xy, né? XYZ, né? Isso aqui implica, né, no caso, quanto vale meu x? De cabeça, ó. Beta é 0, tá vendo aqui, ó? Alfa é 1, né? 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, né? Então eu vou ter o ponto, né? O ponto, aqui, ó, x já vale 4. Vamos ver quanto vale y? Ó, beta é 0, tá vendo aqui, ó? Beta é 0. Alfa vale 1, tá claro? Então, ó, 2 mais 1, 3, né? Então, 3. Agora meu Z, ó. Beta é 0, alfa é 1, né? 2 mais 3, 5, pronto. Esse ponto aqui, tá vendo? Pertence ao plano formado pelos pontos A e pelos vetores, né, independentes U e V. E assim eu posso, né, criar aqui, né, obter todos os pontos do plano, uma infinidade desses pontos, com a liberdade 2, né? Isso que é a liberdade 2. Eu posso sortear esses dois pontos. O termo correto é o seguinte: eu posso sortear esses dois pontos reais. Ah, deu menos 1 milhão, né, 800 mil. Alfa igual a menos 1 milhão, beta igual a 800 mil. Eu entro com alfa igual a menos 1 milhão e beta 800 mil. Vou calcular x, y, z. Tá bem claro? Bom, agora eu posso fazer o seguinte, se eu quiser, tá? Se eu quiser, tá? Não é obrigado, não. Tá? Eu posso fazer o seguinte, eu vou explicitar, ó, aqui na realidade eu tenho 3 equações, né, com 5 incógnitas, tá certo? Eu posso obter tudo isso aqui
em função de x, y, z. Olha que interessante, ó, aqui, ó, olha que interessante, hein? Vamos lá. Eu posso, né, obter o plano, né, posso expressar, né, no caso, né, expressar, né, o plano, tá, envolvendo somente x, y, z. Como? Aqui, ó, como? Olha só. Primeiro, eu vou explicitar beta na primeira equação, tá? Então vamos lá, eu posso escrever, né, no caso, que meu beta, vou colocar assim, ó, da equação 1, né? Fazer assim, aqui é a minha equação 1, aqui é a minha equação 2, e aqui é a minha equação 3. De 1, né, eu posso escrever assim, ó, beta igual, tá vendo aqui, ó, a x, menos 3α, menos 1. Não posso? Eu não posso explicitar a beta aqui? É claro? Agora, nesse caso, né, o meu y, isso aqui implica, que meu y, olha que interessante, né? O meu y e meu z, atenção aqui, ó, eu posso expressar tudo em função de alfa. Quer ver? Olha que interessante. Vou pegar aqui, ó, no caso, né, da equação 2, de 2 implica, olha só, y igual a 2 mais alfa. Agora, eu vou multiplicar o beta por 2, não vou? Aqui, ó, mais 2 vezes beta. Ora, beta quanto vale? Tá vendo aqui beta? Ó, beta vale x menos 3α, né, no caso, menos 1, tá claro? Repara que meu y agora só é função de alfa, né, no caso, x e alfa, não tem problema. Então meu y vai ser igual, né, agora é só álgebra, né, vai ser menos 5α, no caso, né, mais 2x, né, mais 2x, né, muito simples, né, agora é só álgebra, tá claro? Agora eu vou fazer o seguinte, no caso, então eu posso dizer, no caso, né, que meu 5α, olha que interessante, isso aqui implica que 5α, né, vai ser igual a 2x menos y, concorda comigo? Né? Aqui, ó, 2x menos y, é claro? Então meu alfa, né, alfa vai ser igual, né, aqui eu vou dividir tudo por 5, certo? Vai ser 2x sobre 5, né? menos, no caso aqui eu vou ter menos y sobre 5, tá claro? Menos y sobre 5. É só, né? Só dividir ambos os membros, né? Ó, dividido por 5, tá claro? Aí eu explicito o meu alfa. Tá bem claro? Então, olha só. Então, meu alfa, né, é função de x e y. Tá claro? E também meu beta, tá vendo aqui, ó? Meu beta, ele é função de alfa, né? Então, daqui eu posso também escrever, né, que meu beta, ó, vai ser igual, olha como é que é fácil, ó, a x menos 3α. O alfa eu coloco 2x sobre 5, né, menos y sobre 5. Olha como é que é muito fácil, ó. Tá claro? Então eu tenho meu alfa e beta, né, em termos de x e y. Ora, eu vou pegar meu alfa e beta, né, e jogar na minha equação 3, né? Então, substituindo-se em 3, né, na equação 3, eu vou ter z, né, função de alfa e beta, né? Não tem problema, ó. Z vai ser igual, olha como é que é muito fácil, ó. No caso, 3, tá vendo aqui, ó, 3 mais 2 vezes alfa, tá claro? Ora, 2 vezes alfa, né, ó, vai ser 2, né, que multiplica agora meu alfa aqui, ó, 2x sobre 5, né, no caso, né, menos y sobre 5. Isso aqui é 2 alfa, tá vendo meu alfa aqui, ó, né, mais beta, tá vendo aqui, ó, mais beta, tá vendo mais beta aqui, ó, mais x, né, agora aqui, ó, 3 vezes 2, 6, né, menos 6x
sobre 5, no caso, mais, né, aqui, ó, menos aqui, ó, ataca esse menos aqui, dá mais, tá certo? 3y sobre 5, né? 3y sobre 5. Olha, gente, eu obtive, né, exatamente o quê? Expressei meu plano envolvendo somente x, y, z. É só olhar aqui, tá claro? Fazendo essa conta aqui muito simples, eu vou chegar aqui, 3x mais y, menos 5z, igual a menos 10. Olha que interessante, olha que interessante. E eu posso, se eu quiser, fazer o seguinte, olha só, se eu quiser, eu posso testar aqui, ó, só para ver, ó, testar. Gente, o ponto A, tá vendo o ponto A? Ele não pertence ao plano? Então, se eu substituir x por 1, y por 2 e z por 3, eu vou ter que encontrar menos 10. Tranquilamente, ó, 3 vezes x mais y, menos 5 vezes 3 é igual. Só fazer aqui, ó, no caso, né? Aqui, ó. 3 vezes 1, 3, mais 2, né? Dá 5. 5, né? Aqui, 5 menos 15, tá vendo? 5 vezes 3, 15, dá menos 10, né? Opa, encontramos menos 10, né? Opa, aqui põe interrogação, encontramos. Então, certo. Né? Só para testar, meu ponto A pertence ao plano. Então, atenção aqui, tá? Atenção, todo plano no R2, atenção, ó, plano no R3, né? Plano no R3 implica, né? Equação, até vou colocar assim, equação. Então eu posso escrever assim, ó, AX mais BY mais CZ igual a D. Olha que interessante, aqui, ó, AX mais BY, B aqui é 1, né? Mais CZ, né, o C é menos 5, né, igual a D. Então, essa é a minha importante equação do plano no R3. Outro fato, entre A, B, C e D são conhecidos. Aqui, ó, A, tá vendo aqui? A, o B é 1, tá? O C é menos 5 e o D é menos 10 são conhecidos. Gente, olha só que interessante. Quantas variáveis eu tenho aqui? Tenho 3 variáveis. Quantas equações eu tenho? Uma equação. Qual é meu grau de liberdade? Número de variáveis menos número de equações. Quanto faz? 2. O que eu faço aqui, né? Eu jogo um valor de y, um valor de z e tiro x. Ou sorteio um x, sorteio um y e tiro z. E explicito z. E vice-versa, né? Eu dou um valor para y, um valor para z e explicito x. Viu como é que é fácil? Então a equação do plano R3, né, é AX mais BY mais CZ igual a D. A, B, C e D são valores reais conhecidos, são parâmetros conhecidos. Está bem claro? Isso caracteriza o plano. Veja a beleza da matemática, né? A matemática, como eu venho falando, ela é construída. Por isso que vocês acompanhando aula por aula, fica muito fácil, porque nós estamos colocando aqui construção, né? Vamos na construção, né? Sempre o andar de cima depende do andar de baixo, tá claro? Então vamos lá.